Quando tu fizeres essa leitura, tu me diz, tá bom? Tá bem. Ah, outra coisa, eu não te vejo durante a aula, tá? Então tu pode desligar a tua câmera, eu vou desligar a minha também, porque já tá ficando escuro e a conexão melhora. Eu não tenho no PC, eu não tenho câmera no PC. Ah, pois é, nem vi se tu tinha ou não. Eu Então não tá tenho. bom, não tem problema nenhum. Melhor, né, focar não na nossa beleza, nas questões. Beleza. E aí, deu uma lidinha, percebeu o que tem que fazer? Hum, Essa questão é a primeira que eu cobro de todos os meus alunos, porque eu acho ela muito completa. eu imagino, eu por acaso estudei em Cabo Verde e acho que não vi isto, não tenho assim. Sim, isso é bem natural, tá? É, lá no Brasil também, o pessoal não vê essa matéria. Essa matéria só se vê na faculdade. Igual o cálculo, né? Tu falou de limites, derivadas, isso lá no Brasil só se vê na faculdade. Mas isso eu já vi, limite e derivada. No ensino secundário mesmo? Uhum, em Cabo Verde. Legal. Eu dei aula para uma menina do Cabo Verde também. Ela também tinha um cálculo muito bom, muito bom. Só no Brasil que é uma desgraça. Lá, meu amigo, nunca pise naquele lugar lá, senão que você vai ver coisas que vai querer desver. Tenho vontade de ir por acaso. É, talvez um dia ou outro, né? Lá, eu tenho um amigo meu que fala assim, ó, ele é brasileiro. Ele disse que só vai voltar pro Brasil para ver a família e para fazer ser vergonhice. Que lá é a terra disso, de fazer o que não deve. Por isso que eu saí de lá, né? Eu moro em Portugal agora, cheguei há um pouco tempo aí. Hum, É, muito bem, muito bem. Legal, cara. Então vamos lá. Tu moras em Portugal também? Onde que tu moras aqui? Portugal, Ah, Thais a morar onde? Lisboa. Ah, Lisboa, eu moro em Braga. Legal. Então tá, vamos dar uma olhadinha aqui. Ele está a perguntar aqui qual que é a equação que é uma reta perpendicular à reta EF. Então vamos tentar perceber aqui, né? Olha só, eu vou copiar essa questão e jogar numa tela aqui que fica melhor de brincar. Depois eu vou te enviar tudo isso, então não precisa se preocupar. Tá bem. Muito bem. Reta EF, né? Essa é a reta EF. Uma reta é uma coisa infinita, né? O EF aqui é um segmento, mas tens que pensar na reta EF infinita, né, que está a passar aqui. Essa é a reta EF. E nós queremos uma equação, ou não sei mais, não é o caso. É uma só. Né? Qual das equações se define uma reta perpendicular à reta F? Bem, aqui está a reta F e passa pelo ponto E. Então ela tem que passar pelo ponto E, né, meu amigo? Que é esse pontinho aqui, certo? Certo. Então, uma reta perpendicular que passa nesse ponto, tu podes pensar em duas, né? Tu podes pensar nessa reta aqui, ó, certo? Uhum, Como tu podes pensar nessa reta aqui também, ó. São duas retas que são perpendiculares, concorda comigo? concordo. Reta perpendicular é fazer 90 graus, tá bom? E tu não chegaste a ver esse assunto, então, na escola. Tu não tens ideia de como começar, então, né? Uhum, sabes que é isso. O verso A, traço é X, ok, ok. Deixa eu ver se- Hum, O problema mesmo é não conhecer a matéria, isso fica muito complicado. Ó, pode ter certeza de uma coisa, vai cair uma questão dessa na tua prova, tá? Vai cair. Tu tens que saber pelo menos começar, percebe? Uhum, Vou te dar as dicas aqui, tá bom? Ó, retas tu conhece bem, pelo menos as retas no R2, né? No plano bidimensional. Tu conheces. uhum, Agora aqui tu tens aqui é uma reta tridimensional. Então uma reta em três dimensões ela tem uma equação um pouco diferente. Essa é uma das várias formas, tá?
Então tem que entender, né? Perceba, tu não precisava saber bem a matéria para entender algumas coisas aqui. Do tipo, essa equação, se ela descreve a reta, então é porque aqui ela vai dar pontos que estão nessa reta. Percebe? Isso. X, Y e Z tem que ser coordenadas de pontos que fazem parte dessa reta. Perfeito. Ele está a dizer para a gente que o ponto E faz parte da reta. Ok? Ok. Ele também está a dizer para a gente que essa reta que nós estamos a procurar, é perpendicular à reta EF. Esse eu acho que é a melhor informação para você, pelo menos, deixar de lado algumas respostas. Por quê? Porque se uma reta é perpendicular, ela tem essa questão de ser uma contra a outra. Se tu lembrares mais ou menos dos assuntos do secundário, tu sabes que existe uma relação entre o coeficiente angular de retas que são perpendiculares, né? Isso. Tu tens algo lá. Muito bem. Bem, lá naquele contexto, tu tens que o coeficiente angular de duas retas, quando multiplicadas, se elas são perpendiculares, tu tens menos 1 como resposta, certo? Isso é o que tu tens do coeficiente angular lá no R2. Perfeito, é isso mesmo. Só que aqui no R3 a consideração é um pouco diferente. A consideração é o seguinte: se tu tens duas retas perpendiculares, os vetores que descrevem essas retas, quando feita uma multiplicação chamada produto escalar entre eles, a resposta tem que dar zero. Ok? Se perpendicular, tá? Esse é o símbolo de perpendicularidade. Tá bom? Vetores, diretores são vetores que descrevem a tua reta. Onde que tu percebe esses vetores? Tu podes perceber esses vetores aqui, ó. Tá bom? Esses são os vetores diretores das retas das opções A, B, C e D. Ok? Então, significa que quando a gente pegar esses vetores e fizer o produto escalar com o vetor dessa reta, tem que dar zero. Porque é o que ele está dizendo aqui, ó, que é perpendicular à reta F. Ok? A ideia é essa, o produto escalar tem que dar zero. Tá bom? Só que provavelmente tu não sabes o que é um produto escalar, então. Te lembras mais ou menos? Veja, por exemplo, vamos pegar aqui a questão A. O vetor da questão A, se tu olhares para o enunciado, é esse aqui, ó. 2 menos 3 e 0, certo? Certo. 2 menos 3 e 0. Essa é a dica que eu te dou, tá? É o jeito mais rápido de começar um probleminha como esse. A hora que tu pegas esse vetor e faz produto escalar com o vetor diretor da reta F, tens que dar zero. Vamos ver se vai dar zero. Bem, em nenhum momento no enunciado. Ah, não, ele diz aqui, ó, ele diz a equação da reta F. Então ele já resumiu um serviço para nós aqui, já deixou mais simples para nós. Esse aqui é o vetor diretor da reta EF, certo? Pela mesma analogia que eu fiz aqui. Concorda comigo? Sim. O vetor diretor é o cara que multiplica o kappa. Sempre vai ser o cara que multiplica o kappa. Então nós temos que fazer o produto escalar com o vetor, olha só, menos 3, menos 2 e 2. Ok? Tens que ver se isso dá zero. E agora, para fazer o vetor diretor, tu sempre tens que fazer a multiplicação desse com esse, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e o terceiro com o terceiro, tá bom? Certo. Essa é a multiplicação. E depois tu soma tudo. Isso que é um produto escalar. Tu tem que somar a multiplicação das coordenadas. Então, o que era um vetor vai virar um escalar, um número sem direção e sentido. Ok? Então, por Ok. exemplo, a primeira conta aqui vai ser 2 vezes menos 3. Acho que tu concordas comigo que dá menos 6, né? Isso. A outra vai ser mais 6. E a outra vai ser, olha só, 0 vezes 2. Ou seja, deu zero de fato, né? Porque soma ali, já era, né? Beleza, cara? Beleza. Olha, podes só tipo, mudar acho que dá para mudar a letra, não? Como Eu não, assim? tipo, eu não consigo entender bem mesmo as letras que estás a escrever. O número eu consigo, agora a letra, por exemplo, o símbolo ali no Ah, início. tá. Desculpa, isso aqui é um V, isso aqui é um U. Tá bom? São vetores que eu uso normalmente. Mas é E aí V em e U. baixo? Aí É a em baixo letra do A. V. Ah, ok. Tá muito feia a minha letra, eu tento melhorá-la um pouco, não se preocupe. Acho que não é isso, acho que é mesmo a fonte que está a usar. Não, não, é eu escrevendo mesmo. Isso aqui sou eu que escrevo, tá?
Infelizmente, a minha letra não é da mais bonita. Mas ou eu faço bonito ou eu faço rápido. Né? Não tem duas opções. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Mas tudo bem, eu tento dar uma melhorada. Então, o que eu fiz aqui, eu quero que tu perceba. Eu fiz o produto escalar do... Fiz o produto escalar da opção A, ok? Com a reta EF. E eu percebi que deu zero. Então, veja, de fato, essas retas são perpendiculares. Agora a gente tem que perceber se, além de ser perpendiculares, a outra condição satisfaz. Qual que é a outra condição? É o ponto E, que é esse ponto, fazer parte da reta. Ok? Certo. Então tá bom. Então, para fazer parte da reta, eu acho que tu já percebeu a ideia. A gente vai ter que pegar as coordenadas do ponto aqui e colocar aqui. Ok? E ver se vai satisfazer. Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho que pôr Então, ali no... no XYZ. E depois... Daí Ok, já tu entendi. já vai Ok. perceber. Não, ok, já entendi, já entendi. O segredo está todo no capa. Ok? O segredo Ok. está todo no Capa capa. vai ser a tal variável, no caso. Perfeito. E daí, no caso, nós queremos que todas as variáveis deem o mesmo capa, né? Essa é a ideia. Daí tu estás a falar de um ponto que de fato está ali, ok? Então esse é o nosso ponto. Vamos fazer a substituição. Então, beleza? Já fiz aqui. Agora eu posso copiar de novo este. Nossa, cada vez amplia mais aqui. Muito bem. Então, o que a gente vai comparar? Cara, nós estamos falando de coordenadas perpendiculares. Então, toda vez que tu tens essa vírgula aqui, tu só podes trabalhar com quem está na mesma posição, percebe? Então, tu tens que igualar esses que eu pintei dessa cor, os do meio tu iguala com os do meio, e os do fim, que seria a coordenada Z, tu igualas com a coordenada Z, percebeu? Sim. Então, o primeiro vai ser 7 igual a 7 mais 2K. Porque o K está a multiplicar todo mundo aqui, ok? Ok. Tá bom. 2 igual a menos 3, menos 3K. E, finalmente, o 15 igual a 3 mais 0K. Certo? Certo. Então, eu acho que já deu para perceber que isso aqui não faz sentido nenhum, né? Porque 0K é 0, né? Então vai ficar 15 igual a 3? Isso não faz sentido, né? Olha, espera um segundo, por favor. Deixa-me só... Eu tenho uma maneira, tipo, meio estranha de fazer os cálculos. Deixa-me só ver se estou a dormir ou nem por isso. Só... Eu só estou comparando quem tem a mesma cor. Quero que tu perceba dessa forma. Tá? Ok. Quando perceber, me fala. Já percebi, já percebi. Percebeu? Uhum. Então tá bom. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Se tu percebeu, tá valendo. Então, vamos lá. Vamos continuar, pode ser? Pode. Bem. Então, eu acho que tu percebeu que 15 igual a 3 não faz sentido nenhum. Portanto, esse ponto não faz parte dessa reta. Ok? Então, apesar de ser uma reta perpendicular à EF, porque nós fizemos a conta da perpendicularidade, de fato ela é perpendicular, o ponto E não faz parte dela. Então pode ser uma reta perpendicular assim, ó, onde não passa no E, tá vendo? Tipo assim, ou aqui, não passando no E, percebe? Tem muitas, tem infinitas retas perpendiculares. Percebi. Muito bem. Então tá bom. Então agora a gente vai ter que voltar para base zero aqui, né? Voltar ao zero, que é testar de novo a perpendicularidade. Nós temos que pegar esse valor e ver se esse vetor aqui, esse vetor diretor, é perpendicular a esse. Tens como tu fazer para mim, por favor? Fazer a mesma conta que eu fiz antes? Que é a multiplicação das coordenadas? E ver se dá zero? Lembra-se que eu fiz aqui, ó. Não. Eu posso só ver outra vez o senhor quer que eu faça aí no B, né? Isso, para B, exatamente.
Essas que eu pintei de verde aqui, tá bom? Tu tens que fazer o produto escalar entre elas, que nem eu fiz aqui, ok? Ok. Então é sempre a primeira coordenada com a primeira, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira. Nós estamos querendo que dê zero, depois de somados, né? Então se tu fizeres aí, bem legal. Olha, podia só ver. O senhor quer que eu faça como o primeiro exercício que o senhor fez, não é? Não é como o segundo. Sim, igual esse aqui que está a aparecer, ok? Ok, então eu tenho que Tens que usar a trocar mesma ideia. os exercícios do capa pela outra coordenada. Não. A única coisa que tu tens que fazer é fazer a multiplicação. O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, que nem eu fiz aqui, e ver se isso dá zero, ok? Se der zero, a gente tem que ir para a conta do capa. Por acaso não dá zero. Não dá zero, isso mesmo. Dá Essa aí menos 12. que vai ficar, vamos lá, menos 3 vezes zero, zero. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. E 2 vezes menos 6 também dá menos 6, ficou menos 12 a sua conta, né? Uhum. Perfeito. Percebi, é isso mesmo. Então, gostei de ver. Vamos para a próxima? Vamos agora testar a próxima? Queres fazer também a outra ali, o C? Pode fazer para mim, me dizer? Também estás a procurar aqui se é perpendicular, se eles são ortogonais. Este dá zero. Este dá zero. Muito bem. E agora, como tu percebeu que é perpendicular, tu tens que ir para a segunda parte, que é perceber se o ponto E faz parte dessa reta. Ok? Foi o que eu fiz aqui. Eu peguei o ponto E, que é este, e igualei a equação da reta. Então eu procurei o kappa e vi se o kappa fazia sentido ou não. Não fez nesse caso. Agora tu Eu, tens eu, que. eu consegui entender e como é que isto se faz, só que o que é que está a bugar um pouco é o método que estamos a usar. Imagino, eu sei fazer o cálculo, só que eu não estou a entender. Por exemplo, no A, A gente nem começou a fazer as contas direito, cara. Que é isso? Como assim não entendeu? Aqui aconteceu uma coisa óbvia. não, eu 15 sei. Eu tô, igual a 3 faz sentido na tua cabeça? Tá. 15 igual a não, 3 faz algum sentido? não. Então, pronto, acabou. Era esse o argumento. Se tu quisesse fazer um outro argumento, poderia. Poderia aqui, por exemplo, isolar o capa. Capa aqui ficaria zero. Não é? O problema não está no cálculo em si, tá? É que eu não consigo entender. Imagino, por exemplo, pode subir um pouco, posso ver a parte do teste. Por exemplo, está ali. Qual dos. Espera aí, deixa-me dar zoom. Não sei exatamente o que tu queres ver. Por exemplo, ali, olha. Temos aqui os três pontos, são tipo o que é que nós sabemos e qual das equações define uma reta perpendicular à reta F. Daí você fez a conta e percebeu que C é perpendicular, certo? Isso. Pronto. Mas o que é que eu mudei aí para saber se era ou não? Eu fiz Pegou o vetor diretor, né? o vetor diretor, que é o Multiplicou pelo kappa, vetor diretor da reta que ele fala ser perpendicular, é F. um segundo. Depois, o que é que eu precisei?
Fez o produto escalar porque é uma regra da matemática. Se o produto escalar entre dois vetores der zero, significa que esses dois vetores são perpendiculares. Ok, então eu apanhei o capa do vetor do EF, que é o vetor, o capa. É o que multiplica o capa é o vetor, exatamente. Isso. Eu vou fazer a soma destes dois vetores, da equação EF e da questão Multiplicação. pedir. Produto escalar, na É verdade. verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Desculpa, Produto esqueci. escalar e sim, Produto. durante o produto escalar tu tens que somar depois, né? Isso. Depois que tu faz a multiplicação dos termos, x com x, y com y, z com z, somas. Se essa soma der zero, significa que os dois vetores que tu pegou são perpendiculares. Ok? E a questão é, se os vetores diretores da reta são perpendiculares, significa que as retas formadas por eles também o são. Ok? Ok. Isso. Então, tu provou aqui que as retas EF e a reta da questão C são perpendiculares. Agora o que tu tens que provar é se o ponto E faz parte dessa reta. Ok? Ok. Ok. O ponto E tem essas coordenadas aqui. E essa é a reta C. Então agora tu tens que fazer o mesmo que eu fiz aquela hora. Encontrar uma relação para essas equações e ver se o kappa é o mesmo. Aqui a gente percebeu que não precisava nem testar o kappa. Deu 15 igual a 3. Isso prova que a conta estaria completamente errada. Agora, se tu quisesse ver se os kappas são iguais, olha só, aqui o kappa é 0. Né? Isso é a conta que eu fiz antes, tá? E aqui o Isso. kappa é quanto? Aqui o kappa é 1. Então, diferentes, né? Então, não, ponto E, de fato, não faz parte disso. Não faz parte disso. Tá bom? Isso. Muito bem. Então, agora tu tens que verificar aqui nessa relação. Agora, de novo, tua vez. Tu tens que comparar os termos x, os termos y e os termos z. Se o kappa de todo mundo for o mesmo, esse ponto faz parte da reta. Perceba o que eu fiz ali? As cores estão aí para te ajudar, tá bom? Percebi. Obrigado. Bom, eu preciso ir rapidinho no banheiro. Na volta tu me diz como é que tu estás, tá bom? Se quiseres mandar uma foto é mais legal ainda. Tá bom. Não, tá ok. Obrigado. E aí, como é que tu estás nessa conta? O resultado para mim deu o primeiro, o que está de amarelo deu 0 igual a 0 capa e os outros dois deram 4 igual, capa igual a 4. Ah, isso é muito bom. Então significa que o kappa deu igual, né? Em só duas. Não, mas não é que não deu certo no outro. Quero que tu repare uma coisa. De fato, tu estás certo aqui.
7 igual a 7 mais 0 capa. A questão é que o capa pode ser qualquer, já que ele está multiplicado por 0, percebe? Uhum. Então não é que não deu certo, é que não tem capa. Daí tu pode pensar, aconteceu o mesmo aqui, né? Ó. Só que diferente desse caso, tu ficou com 15 igual a 3, o que não faz sentido nenhum. Aqui não. Aqui tu ficou com 7 igual a 7. Ou seja, faz todo sentido do mundo, certo? Ok. Percebeu? Então tá bom. Então agora tu provou que é a resposta C. Porque além de ser perpendicular, tu teve os capas iguais, né? Nos dois casos. E é isso. Tá bom? Feito. Tá bom. Ó, conseguiu fazer uma questão de geometria analítica. É muito bom, isso mesmo. Agora vamos para a próxima, beleza? Deixa eu pegar aqui. Então esse assunto, cara, eles cobram sempre. É sempre a primeira questão, por sinal. Determine sem recorrer à calculadora a equação reduzida da superfície esférica de centro no ponto B que passa pelo ponto D. Ó, uma questão de geometria. Mas que qualquer outra coisa. Tu te lembras qual que é a equação de uma esfera? Desculpe. Equação De uma esfera. equação de uma esfera. Isso. Não tinha a ver só diâmetro, não? Tem a ver com raio, sim. Eu já esqueci x mais x, alguma cena assim. É, com certeza X em algum lugar tem. Mas a equação é essa aqui, tu tens que lembrar, tá? Ajuda bastante se tu lembrares. E daí é só tu aplicares, né? Ah, Na questão que tu tiveres que fazer. Ó, essa é a equação de uma esfera. É importante que tu lembres porque a da circunferência é parecida. Qual que é a diferença da circunferência para a esfera? Na circunferência não tem o z, certo? isso. Aqui tu tens o z. E é isso, tá bom? Portanto, ele quer que a circunferência, veja, tenha centro no ponto B. E aí, o que tu achas que indica o centro da circunferência aqui nessa equação? O O que tu centro. acha? O que tu achas que indica o centro da circunferência aqui nessa equação? Hum, Tens que lembrar que o centro é um ponto, não é? ali no final da equação é igual a r sobre R ao igual a 2. quadrado. Pô, minha letra tá tão feia assim, cara. Nunca. Ela é feia, mas eu nunca recebi tanta reclamação. Não, não é feio, eu não consigo entender mesmo. Eu pensei que era um H. Porque ela tá feia. Caramba, um H? Não, não, é um R, né? O que é que o senhor disse? Eu disse que é um R, a letra R. R de raio, certo? Entendi, entendi. Agora a pergunta que o senhor fez, o que é que era o meio? Ah, sim, sim. Não, não, eu perguntei o que é o centro. O que é o centro da circunferência? O que indica o centro da circunferência aqui nessa equação? Tens que lembrar que o centro da circunferência é um ponto. Isso. Isso. E o que seria? Tens ideia? Ai, pá. Por acaso não. O centro são esses valores aqui, tá? Ok. Então, se tu tens o centro da circunferência, é o ponto que tu vais colocar ali, x0, y0, z0, ok? Ok. Agora, tu tens que saber quem é o raio também, porque o raio faz parte da equação. Ok? É o R. Muito bem, ele falou sobre o ponto B aqui. O ponto B é o centro dessa circunferência. E aí, quem que é o ponto B, né? Ponto Saberias B. encontrar o valor desse ponto aqui? Deixa-me ver. Desculpe, qual era a mesma pergunta outra vez? Em relação ao ponto D? Não, o enunciado falou que o ponto B é o centro dessa esfera, Ah, ok? ok. Ok? Então agora a ideia é tu encontrares esse ponto, olhando para esse desenho, certo? Certo.
E aí, tens ideia? Vejo que podemos usar algo com referência, o ângulo, acho eu. Bem, o ângulo, não é bem isso. Tu tens que reparar aqui, veja, o próprio enunciado fala, o B pertence ao eixo Y, certo? Ok. Um ponto que pertence ao eixo Y, ele vai ter as coordenadas assim, ó, 0, Y e 0. Então tu já sabes que a coordenada x e z desse ponto são 0. Ok. Agora a ideia é que de alguma forma tu encontres a coordenada y. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Então como é que nós vamos encontrar a coordenada y desse ponto? Não é um caminho tão fácil. Porém, o enunciado fala algumas coisas aqui sobre o plano. O plano que esse ponto está, que é o plano ABG. É um dos planos que o ponto está, né? Esse ABG, esse plano aqui, tá vendo? Temos ali a coordenada do G, podemos usá-la ou não? As coordenadas do vértice E e G são. Temos a coordenada do G, do A, deixa-me ver. Não temos que calcular a coordenada do A primeiro. Nós também temos algumas informações ali sobre o A, né? Mas o detalhe aqui é tu encontrares de fato o plano ABG, tá bom? E como é que a gente vai encontrar o plano ABG aqui? Tens uma informação muito importante, mas assim, são detalhes da geometria analítica que eu acho que tu não sabes, tá bom? Porque tu disse que não viu na escola, não estudou isso ainda. Perceba, uma coisa que descreve um plano é o vetor normal a ele. Tu sabes como é que é a forma da equação de um plano? É assim, ó, ax mais by mais cz mais d igual a zero. Então tu tens que encontrar basicamente esses coeficientes aqui, A, B, C e D. Sabias disso? Acho Já tinha que. estudado planos assim, coisas do Acho gênero? que sim. Já tinha visto. E aí, tens ideia de como encontrar o A, B e C? Esses coeficientes A, B e C aqui, eles têm a ver com o vetor normal ao plano, tá? Quando o senhor diz vetor normal, é o vetor x, y. Não. Não? O vetor normal é um vetor que tu tem que perceber que é perpendicular ao plano. E aqui nós temos muitas informações sobre retas, sobre pontos, mas tem uma coisa aqui que é exatamente perpendicular a esse plano onde está o ponto B. Perceba que a gente está pensando nesse plano, porque com a equação do plano a gente vai conseguir encontrar essa coordenada que falta. A gente precisa dessa coordenada do ponto B. O foco aqui é encontrar o ponto B para termos a equação da esfera, que é o que o problema pede, lembra? Ó, contra a equação da esfera, que tem como centro o ponto B. Então é muito importante, porque a gente precisa dessas coordenadas aqui do ponto B, certo? Certo. Para conseguir construir a equação dessa esfera. Sem o ponto B não vai dar. Então o ponto B é muito importante, a gente já quase tem ele. Falta só a coordenada y dele. Mas então, para conseguir a coordenada y, a gente precisa de alguma informação que envolva o ponto B, como por exemplo esse plano que eu desenhei aqui de rosa, né? O plano ABG ou ABF, tanto faz as letras que a gente usa aqui para descrevê-lo. A questão é que esse plano aqui da frente da caixa, né? Esse plano aqui, certo? Certo. Eu falei dele já diretamente, por quê? Porque nós temos uma coisa muito importante. Como a equação demanda que tu tenhas um vetor normal, que é o próprio ABC, aí tu pode estar pensando, professor, mas tudo isso cara, infelizmente é muita coisa, tá? A questão é o seguinte, o vetor normal ao plano é justamente as coordenadas ABC, entendeu? Uhum. Então, portanto, se tu tiveres um vetor que é normal ao plano, tu tens as coordenadas ABC, então tu tens quase a equação do plano todo. E a questão é, tu tens o vetor normal, que é o próprio vetor aqui da EF. Olha só. EF, que é a reta que o enunciado te dá,
ela é normal a esse plano, ela faz 90 graus com o plano ABG. Concorda comigo? Ok, então praticamente todas as retas nisto são iguais, ou não? Vamos ver essa perspectiva. Não, nem todas, né? Tem umas retas aqui que não são perpendiculares. Por exemplo, a reta VG não é perpendicular ao plano ABG. A reta AB também não é. Todas as outras são, menos as retas de trás ali, né? Que são paralelas. A HC aqui é paralela, a EB é paralela. Beleza? Mas sim, tu tens que EF é perpendicular ao plano. E aqui que entra o ponto. O vetor diretor da reta EF, que é esse roxo que eu desenhei aqui, que é esse vetor aqui, certo? Esse é o vetor, nós estávamos a trabalhar até na outra questão, é o vetor diretor da reta EF, concorda comigo? Concordo. Pois as coordenadas desse vetor são justamente a ABC. Essa questão é longa, né, cara? Não, por acaso, eu estou a entender. Ah, que bom. Então, nós encontramos aqui por todo esse argumento. Lembra-se que a aula está sendo gravada, depois tu pode rever, e eu vou te enviar essas coisas, então aos poucos tu vai mastigando. É uma Isso. questão bem completa, né? Pronto, nós temos quase a equação toda já do plano. Lembra que nós estamos a procurar a equação desse plano para encontrar as coordenadas do ponto B. Então, deixa eu jogar isso lá para baixo. Deixa eu trazer aqui a informação do N. Muita coisa, né? Deixa eu copiar aqui. Esse é o vetor normal. O vetor que também é o vetor diretor da reta. Ó. Muito bem, vamos aos poucos. Então, eu vou escrever um pouquinho aqui para que tu lembres depois de tudo que a gente conversou, tá bom? Tudo bem. Então, vai ser o seguinte. As coordenadas do plano que nos ajudarão a encontrar o ponto B são as mesmas coordenadas do vetor normal ao plano, que por sinal é o vetor diretor da reta EF. Que bom que eu digito rápido, né? Senão vai demorar um pouco aqui. Beleza, então, menos 3x, menos 2y, mais 2z, mais d, igual a zero. E agora o que falta para encontrar a equação desse plano? Falta encontrar o d. D. Isso. Então, como é que a gente vai encontrar o D? Veja, como essa equação de um plano, ela te dá o quê? Ela te traz os pontos que fazem parte desse plano, ok? Ok. Portanto, se tu jogares um ponto que faz parte desse plano aqui na equação, tu encontras a única variável que falta, que é o D. Então, nós temos que olhar lá no enunciado algum ponto que faz parte desse plano. Se tu olhares aqui no enunciado, o ponto, estamos a falar do plano ABGF, né? O enunciado te dá aqui as coordenadas do G, por exemplo, ó. Tá vendo aqui? Ok. G é 6, 10 e 3. Então tu podes jogar esse 6, 10 e 3 lá, ele faz parte desse plano que eu pintei várias vezes de rosa aqui. 6, 10 e 3 faz parte. Então, 6, 10 e 3. Então, tu queres encontrar o valor do D aí para mim, por favor? É só pegar esses valores de x, y e z e jogar aqui os respectivos, e daí tu isolas o D e acha.
Encontrei 8. Entendi. 8. Bem, eu vou confiar, tá? Uhum. Vou confiar aqui. E ficar 8, então. E agora o que tu vai fazer? Vamos lembrar que o que nos interessa é encontrar o valor do B. E a gente já percebeu que o B tem coordenada 0, y0. O que nos falta é encontrar o y. Então, Certo. como tu tens uma equação, né, que tu tens aqui, vai ter uma variável só, né, porque as outras tu conhece. Né, o x é 0, o z é 0, então a hora que tu jogares as coisas aqui, tu vai encontrar o valor do y. Então vai ficar basicamente 2y mais 8 igual a 0. Tá bom? Espera aí. Ok, entendi. Não, desculpa, no caso não era. Temos aí menos 2y mais 2c. Ok. Pronto, eu não esta conta que o senhor fez agora, por acaso não entendi. Mas é que se o x for 0 e o z for 0, não sobra só o y? Ok, Menos entendi. 2y mais 8 Entendi, igual a 0? entendi agora entendi. Ah, então É que eu tá. imagino, acho que é muito bom porque mais tarde eu quando for ver isto eu vou entender tudo. É que mesmo o problema não está na explicação, está mesmo porque às vezes isto do caderno não é mesmo igual se o senhor estivesse ao meu lado a explicar, mas tranquilo, eu consigo ver depois. Se tu nunca viu isso, não vai ser uma explicação de 1 hora que vai fazer tu aprender essa matéria. Por exemplo, quando eu aprendi essa matéria na faculdade, eram, sei lá, 20 horas de aula só para aprender essa prova, para essa prova, entende? Então, não tem Eu, condição. eu percebi, a minha única dúvida nisto que eu estou a sentir é onde fazer cada cálculo e trocar, mas eu acho que eu consigo perceber isso. Amanhã eu vou estudar e eu digo-lhe o feedback, mas pode continuar. Certo. Tens que, de fato, refazer inteira a questão para perceber tudo. Para ver as Isso, vou ligações fazer. das coisas. Não tem jeito se não fizeres dessa forma, tá bom? Ok. B Então, tá igual a bom. 0, 4, 0. Pronto, então tu percebeu que o y do B é 4, certo? Porque tu pegou o ponto, jogou no plano, encontrou a coordenada que faltava, tá bom? Certo. Agora, então, o que tu encontrou? Tu acabou de encontrar o centro da circunferência. Esse era o nosso objetivo. Então, a gente vai pegar a equação da circunferência, né, que é o que nós estamos a procurar aqui, e no lugar das coordenadas do centro, tu vais colocar 0, 4 e 0. Tá bom? Eu coloquei C aqui, mas tem algum momento que eu chamei de C, mas é de C de centro, tá bom? Então eu vou escrever Isso, centro. eu entendi, escrevi sempre. Tá, centro, tá bom. Então, para não confundir as coisas, né? Beleza, então agora tu tens quase a equação toda pronta. A gente pode até dar uma simplificada, vai ficar x ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, mais z ao quadrado, Já. igual a r ao quadrado. Então, olha só quem falta, falta tu encontrares o raio. Né? Isso, Tu sabes que raio é a distância do centro até a circunferência, tudo bem? certo. O problema falou uma informação importante aqui, olha só. A circunferência, ou a esfera, passa pelo ponto D, ok? Portanto, se nós soubermos a distância entre o ponto B e o ponto D, nós encontramos o raio. Porque o ponto B é o centro e o D é um ponto da esfera, certo? Então, se tu Uhum. tiveres a distância, tu tens o raio da esfera. Então, vamos ver o que o enunciado nos informa sobre o ponto D, não é? Vamos ver aqui. Onde está o ponto D? O ponto D está aqui. Ok? Ok. E aí, como é que a gente vai encontrar o ponto D? Alguma ideia? Um segundo. Hum, coordenada do ponto E e do ponto D não são iguais? Não, essa figura é toda torta, né? Ok. Ixi. Ok.
Deixa-me ver o que é que pode ser. Olha, de fato, se tu fores procurar informações no ponto D, provavelmente tu não vai encontrar nada. O D é um ponto complicado aqui. O D é um ponto complicado de achar aqui nessa figura. Mas tu tens que pensar talvez uma outra coisa. Veja, essa figura ela é bem simétrica, né? Certo? Certo? Ela é bem simétrica. Então, se tu pensares assim, olha só. Olha só a malícia. Isso aqui tu vai ficar abobado a hora que tu ver, se liga. Tu não concordas comigo que tu queres encontrar a distância entre o ponto B e o ponto D? Certo. Concordas comigo que é isso que tu queres, né? Sim. Beleza. Tu queres essa distância. Tu não queres saber exatamente quem é o ponto D. Tu queres essa distância. Se essa figura é simétrica, né, ela mantém as proporcionalidades aqui, a distância do ponto B ao ponto D é a mesma do ponto G até o Ao ponto ponto E. E. Isso, E esses dois pontos tu conhece, né? isso está ali as coordenadas. Aqui está o É isso ponto que eu estava a D. dizer. Eu não sabia se era. Eu disse que o ponto D e o ponto E tinham as mesmas coordenadas que o B e o D. Pois é, bem, não dá para dizer que eles são iguais assim, mas as distâncias são as mesmas. Isso tu pode afirmar, tá bom? Então agora é só tu fazeres a distância entre o ponto G e o ponto E, né? Quem que é o ponto E? O ponto E ele informou aqui também, o ponto E está aqui. Né? Tu sabes fazer a equação de distância entre pontos? Desculpa, não ouvi? Se tu meu microfone tá ruim, cara. Eu tô falando com ele colado na boca aqui. Não, não, tá bom. Só que eu não, mesmo não ouvi, não estava prestando Tá atenção. bom, eu vou tirar uma espuma aqui. Tu me disse se melhorou. E aí, o que tu achas? Melhorou um pouco o áudio? Ok, agora está um pouco melhor. Então tá bom. Vou só ficar sem essa espuma, hein? Bem, eu te perguntei se tu sabes como calcular a distância entre pontos. Para calcular a distância entre um ponto e o outro, tens de fazer a diferença deles, não? Não, não é tão direto assim, tá? Tu tens que fazer aquela raiz quadrada das diferenças ao quadrado somadas. Ou seja, tens. ehm, pode mostrar-me, eu não estou a lembrar Não te muito bem. lembras? Cara, eu acho que, assim, não sei o quanto tu estudou, mas, assim, tem algumas coisas de matemática básica que estão precisando fazer uma revisão aí bem forte, tá? É isso, eu disse ao senhor que eu passei 2 anos sem ver Uhum. nada, que eu tinha esquecido praticamente tudo. Sim, eu entendo. Tem bastante coisas aí que no exame eles não dão chance, assim. Porque, veja, tudo que eu estou fazendo aqui, na verdade, né, essas partes de cálculos, elas na realidade são tudo ferramentas, né? É isso que eu estou a lhe dizer. O meu problema está, eu acho que está mais na ferramenta do que em entender e fazer os Entender? exercícios. Por isso que essa questão é muito boa, porque ela envolve de tudo, né? Tanto a ferramenta quanto a interpretação. Aquelas questões dos capas, né? O que tu tens que perceber, tipo, eu tô te dizendo as coisas, mas talvez na hora de pensar sobre elas, também a interpretação seria bem complexa. Portanto, eu gosto muito dessa questão porque ela é a mais completa de todas as questões dos exames que eu já fiz. Ok? Então, o que tu tens que fazer aqui para encontrar a distância entre pontos é fazer a diferença deles, tá? Tu podes fazer XZ menos xg, tanto faz a ordem aqui, tá bom? A questão é que tu faças a subtração ao quadrado e depois some tudo. Tens que pegar as coordenadas, subtrair, elevar ao quadrado e depois fazer a soma. E depois ainda fazer a raiz quadrada de tudo isso. Porém, como a gente está interessado em r ao quadrado, e o r, como a gente já conversou, é a distância, e tu queres o r ao quadrado, então não precisa fazer a raiz quadrada. Né? Só faz os Yeah. caras ali de dentro. Quem que é x menos x, xz menos xg? Tu pode fazer esse menos esse. 7 menos 6. Isso. Aqui também. 2 menos 10 vai ficar menos 8. 7, E, finalmente, aqui também, né? 2, né? Percebeu? 7 menos 6. Isso, o senhor fez de uma vez.
Muito bem, então vai ficar... Olha só que número feio, 69, né? Então dá E 69 aqui. Esse número é muito feio. Mas tudo bem, porque a gente não vai fazer a raiz quadrada mesmo. A gente vai usar ele ao quadrado na equação. Então, veja que a nossa equação já está quase pronta, só tem que substituir o r ao quadrado nela. E nós acabamos de encontrar que o r quadrado é 69, olha só que legal. Pronto, agora encontramos a equação da circunferência, da esfera. Depois de todo esse cálculo. não, mas, Beleza? senhor professor, por acaso, isto eu sei que praticamente não é nada, porque Tu acha? imagina, Eu acho que eu não conseguiria fazer essa questão sozinho sem ter eu, estudado eu, eu, muito. não, eu de certeza eu não conseguiria fazer sozinho hoje em dia, mas tipo, se eu tivesse a frequentar aulas, Uhum. acho que isso seria tipo fácil. Mas ainda bem Poxa, que o senhor existe. que bom, Senão, cara. Se tu achas fácil, isso aqui é bem assustador para a maioria dos alunos, mas gostei da atitude. eu, É eu isso já, mesmo, eu é já isso digo, o mesmo. meu problema é que eu passei 2 anos e meio com a cabeça mesmo longe da matemática. Porque Uhum. deixa eu ver, acho que eu tenho as minhas notas aqui. Só tirava tipo 18, 19, Poxa, essas coisas. caramba. Pode Nível alto. confiar, vai dar certo fazer este teste. Gostei. Então tá, só deixa eu recapitular um pouco, né? Porque não tem nem como começar outra questão. É importante tu focares nessa. Só quero recapitular para quando tu fores refazer sozinho, é muito importante que tu refaças essa conta, tá? Muito Uhum. importante. Daí vai ficar um pouco mais claro. Muito bem, o problema é pedir aqui qual dessas retas ela é perpendicular à reta EF, que é citada no enunciado, e passa pelo ponto E. Então, primeiro nós buscamos a perpendicularidade, que é fazer o produto escalar. Então, nós pegamos os vetores diretores das retas, que são esses valorizinhos aqui, né, que multiplicam o kappa, e multiplicamos pelo próprio aqui da reta EF. E percebemos que o A era, mas o ponto E não fazia parte, porque nós jogamos na equação e deu alguns absurdos aqui, né? Deu 15 igual a 3, deu capas diferentes, então não era a equação A. Nós fizemos o B e o produto escalar não deu zero, no C deu zero. Então nós pegamos a equação, jogamos o ponto E nela, e aqui deu tudo certo, capas iguais, 7 igual a 7, tudo certo. Então era a C. C era a reta perpendicular a EF, que passa pelo ponto E. Ok? Uma reta sim, provavelmente, algo do gênero. Muito bem, depois o problema te pedia qual era a equação da esfera que passa no ponto B e tem. Desculpa, aqui o centro é em B e passa pelo ponto D. Então eu escrevi a equação de uma esfera aqui, importante que tu lembre essas equações. Algumas fórmulas tem no exame, né? É bom tu conhecer Uhum. as fórmulas que o exame te dá. Podes ver lá na primeira página das provas. Depois eu te envio uma prova para tu ires treinando. Nós temos aqui o ponto central, que é o x0y0z0, e esse ponto tem que ser o B, é o B do nosso desenho lá. Muito bem. O problema é que quando a gente olha para o ponto B, a gente não tem uma das coordenadas, que é o y. Ele está Isso. sobre o eixo y, então obrigatoriamente 0 deve ser o x e o z dele, mas o y nós não sabemos qual é. Porém, nós sabemos que esse ponto faz parte de um plano onde nós conhecemos o vetor normal. Portanto, nós estamos muito próximos já de encontrar a equação do plano. Pego o vetor normal, que é esse próprio aqui, é um dos vários, mas esse é o que a gente conhece, que não precisa fazer conta, é só olhar e pronto. A gente coloca aqui na equação, né, indica isso, eu expliquei um pouco sobre isso, está aqui a equação do plano, mas ainda falta o D. Como é que nós vamos encontrar o D? Sabendo que a equação de um plano, tu coloca os pontos nela. Então, nós pegamos um ponto que a gente conhece desse plano, que é o ponto G. Pegamos o ponto G, jogamos, encontramos o D igual a 8, foi tu que encontrou. Depois nisso, eu joguei o ponto B, sabendo que o x e o z deles são zero, só vais encontrar o y, 4, pronto. Encontramos a coordenada y que faltava do ponto B, então encontramos o centro da circunferência, aqui está, agora falta o R. Só que o R teve que fazer aquela malandragem, né? A malandragem era perceber que com as informações aqui embaixo não ia dar certo, mas aqui em cima tu tens tudo. É a Isso. mesma distância, como tu queres a distância, né? E vai ser o raio. Então, pronto, né? Fizemos a equação da distância, tens que lembrar essa fórmula. É quase um teorema de Pitágoras em 3 dimensões, né? O teorema É, de quase Pitágoras é igual. mais ou menos assim, não é? Pronto, como tu querias o r quadrado, 69. Tá aí, feita a conta, tá bom?
Certo. Então tá bom, cara. Poxa, eu espero muito que tu tenha gostado e tenha entendido aqui uma questão bem complexa, normal se tu não pegou de primeira, mas tenho certeza que tu vai pegar quando tu refazer a conta. É muito importante que tu refaças, tá bom? Isso. Tenta refazer sem olhar o que eu fiz. É isso, Depois, é isso, é isso. É isso. é Eu assim vou que se estuda. fazendo, eu vou pensando e depois, quando eu não souber avançar, eu vejo o que é que tu fizeste, aí eu percebo. Meu, maravilha. É assim que se estuda. Assim tu vai conseguir ir muito bem na prova, tá bom?